Rádio Luso-Americana, a voz dos sem voz. A melhor programação, você ouve aqui. Do presidente, o Bispo Matzinhi, entrando na sala onde vai então decorrer o anúncio desses resultados. Dom Carlos Matzinhi, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, já faz-se então ao pódio para poder interagir, para a mulher comunicar com a nação. Romeu Carlos. Está aqui a ser entoado. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos descer. Moçambique, nossa terra. Certo, dizíamos que já há este hino que seria entoado. Vamos continuar a acompanhar os momentos que vão se seguir. Neste momento, Dom Carlos Matzinhi está acompanhando com os outros quadros de outros quadros da CNN. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos descer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada. O apuramento começou ontem. O apuramento começou ontem às 7 horas e terminou às 23, às 10. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada. Entre os quadros que podem ser vistos na mesa de honra estão vogais da série, o diretor-geral do STAI, e depois temos também um renomado vogal, que é Fernando Mazanga. Muito obrigada. Sim, dizíamos que vamos ouvir os momentos que antecedem a leitura deste apuramento central. Com a petição de Sua Excelência, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, informar que esta cerimónia compreenderá um momento único que passamos a citar. Ao abrigo do disposto no artigo 128 da Lei 7/. Contados a partir da data do encerramento da votação, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, no prazo de 15 dias, contados a partir da data do encerramento da votação, anuncia os resultados da centralização nacional e do apuramento geral. A seguir, tenho elevado os resultados eleitorais das 6ª eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023, através da ata e do edital da centralização nacional e do apuramento geral dos resultados eleitorais, autarquia por autarquia, em cada uma das províncias e a respectiva distribuição dos mandatos elaborados em conformidade com as atas e editais do apuramento intermédio das 65 autarquias nos específicos termos
da sua aprovação pelas comissões de eleições distritais ou de cidade. A Excelência tem a palavra. Moçambicanas e moçambicanos e todos os presentes nesta sala, muito boa tarde. Tenho a elevada honra de, em nome da Comissão Nacional de Eleições, muito boa tarde, com os seus órgãos de apoio, tenho a elevada honra de, em nome da Comissão Nacional de Eleições, com os seus órgãos de apoio, fazer o anúncio dos resultados das sextas eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023. Para o efeito, tenho 3 documentos que irei apresentar e que esses 3 documentos constituem exatamente o relato do anúncio na sua totalidade. O primeiro documento é uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições. O segundo documento é a ata da centralização nacional e do apuramento geral dos resultados das sextas eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023. E o terceiro documento é o edital. Com a permissão de todos, eu passo a apresentar a deliberação. República de Moçambique. Comissão Nacional de Eleições. Deliberação número 72/CNE/2023, de 26 de outubro. Atinente à centralização nacional e apuramento geral dos resultados eleitorais das sextas eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023. A Comissão Nacional de Eleições, reunida em Assembleia de Centralização Nacional e Apuramento Geral, nos termos dos dispositivos conjugados do artigo 124 da Lei nº 7/2018, de 3 de agosto, alterada e republicada pela Lei nº 14/2018, de 18 de dezembro, e revista pontualmente pela Lei nº 24/2022, de 29 de dezembro, a linha D do número 2 do artigo 9 e o número 4 do artigo 38, ambos da Lei nº 6/2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 30/2014, de 26 de setembro, por maioria de votos dos seus membros efetivos, delibera. Artigo 1. São aprovados e anunciados os resultados eleitorais das sextas eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023, através da ata e do edital da centralização nacional e do apuramento geral dos resultados eleitorais, autarquia por autarquia, em cada uma das províncias, e a distribuição dos respectivos mandatos, elaborados em conformidade com as atas e editais do apuramento intermédio
das 65 autarquias locais, nos precisos termos da sua aprovação pelas comissões de eleições distritais ou de cidade, em anexo à presente deliberação, fazendo dela parte integrante. Artigo 2. A ata devidamente assinada pelos membros da Comissão Nacional de Eleições e o edital de apuramento geral devem ser divulgados nos órgãos da comunicação social e afixados no lugar de estilo das instalações da Comissão Nacional de Eleições para os devidos efeitos. Artigo 3. Para efeitos de validação e proclamação dos resultados eleitorais, que seja remetido ao Conselho Constitucional um exemplar da ata e do edital, bem como ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia da República, através da presente deliberação, nos termos do número 2 do artigo 127 da Lei número 7/2018, de 3 de agosto, em alusão. Seja passada uma cópia do edital e da ata de apuramento geral aos mandatários das listas plurinominais fechadas dos partidos políticos, coligações dos partidos políticos e grupos de cidadãos, eleitores, proponentes, e ao núcleo de observadores e jornalistas, quando solicitados. Artigo 5. A presente deliberação entra imediatamente em vigor. Aprovada pela Comissão Nacional de Eleições aos 26 dias do mês de outubro de 2023. Registre-se e publique-se por eleições livres, justas e transparentes. O presidente Carlos Simão Matsinha. Passo agora a apresentar a ata. República de Moçambique, Comissão Nacional de Eleições, ata da centralização nacional e do apuramento geral dos resultados das sextas eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023. Introdução. Aos 25 e 26 dias do mês de outubro de 2023, a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária de centralização nacional e apuramento geral dos resultados eleitorais do dia 11 de outubro de 2023, nos termos dos artigos 124, 125 e 126, todos da Lei número 7/2018, de 3 de agosto, alterada e republicada pela Lei número 14/2018, de 18 de dezembro, e revista pontualmente pela Lei número 24/2022, de 29 de dezembro, conjugado com a alínea D do número 2 do artigo 9 da Lei número 6/2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 30/2014, de 26 de setembro, procedeu à centralização nacional e apuramento geral dos resultados eleitorais obtidos nas 65 autarquias locais pelos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores proponentes concorrentes às sextas eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023. Quadro legal do apuramento geral. O artigo 124 da Lei número 7/2018, de 3 de agosto, preceitua que compete à Comissão Nacional de Eleições efetuar o apuramento geral das eleições autárquicas, sendo as operações
materiais realizadas pelo Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. A linha D do número 2 do artigo 9 da Lei número 6/2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 30/2014, de 26 de setembro, prescreve que, ainda no âmbito das suas atribuições, compete à Comissão Nacional de Eleições aprovar os mapas de centralização dos dados relativos às eleições autárquicas. Com o envio e a recepção dos materiais do apuramento intermédio, de 13 a 16 de outubro de 2023, na sede da Comissão Nacional de Eleições, iniciaram-se de imediato os trabalhos de centralização nacional e apuramento geral, que culminou com a realização da sessão plenária de centralização nacional e apuramento geral, que aprovou os resultados das 6ª eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023. Apreciação de questões prévias. A Comissão Nacional de Eleições recebeu, de 13 a 16 de outubro de 2023, as atas e os editais do apuramento intermédio e da centralização provincial, com base nos quais realizou a centralização nacional e o apuramento geral dos resultados das 6ª eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023 e tomou conhecimento, ao abrigo do número 5 do artigo 140 da Lei número 7/2018, de 3 de agosto, de sentenças proferidas pelos tribunais judiciais de distrito ou de cidade em relação a vários recursos de contencioso eleitoral que foram interpostos em algumas autarquias locais, pelos interessados, mormente pelos mandatários dos partidos políticos concorrentes, contestando os resultados eleitorais com fundamento na ocorrência de várias irregularidades no apuramento dos resultados ilícitos eleitorais, que vão melhor descritos no mapa em anexo, para além de relatos de outros incidentes que constam das atas das comissões de eleições distritais ou de cidade e comissões provinciais de eleições, alguns observadores eleitorais e órgãos de comunicação social. Das informações contidas nas atas das operações eleitorais provenientes das comissões eleitorais distritais ou de cidade, a Comissão Nacional de Eleições verificou que, regra geral, em quase todas as autarquias locais, os resultados eleitorais do apuramento autárquico intermédio foram aprovados com recurso à votação, com exceção de algumas, como é o caso de Moeda, na província de Cabo Delgado, Mutarara, na província de Tete, e todos os municípios da província da Manica. Face aos outros incidentes que resultaram em tumultos e violência eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições lamenta o fato de estas situações terem resultado na morte de um cidadão e ferimento de outro no distrito de Chiure. A Comissão Nacional de Eleições reconhece que existam muitos recursos em tramitação nos tribunais judiciais de distrito e ou no Conselho Constitucional. Contudo, das cópias de sentenças que foram enviadas a este órgão, foi possível reter em cada uma das autarquias a seguinte informação e os fatos que serviram de fundamento para a tomada de decisão constante nas referidas sentenças. Província de Niassa, município de Quamba, sentença.
A linha A, que o processo de votação foi conturbado. B, que os cadernos de recenseamento eleitoral foram facultados pelo Secretariado Técnico da Administração Eleitoral aos partidos políticos por acordo. C, que os membros da mesa foram orientados a não permitir que os eleitores que não constavam dos cadernos de recenseamento eleitoral exercessem o seu direito de voto, porque a instrução não continha o visto do diretor do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. D, que algumas reclamações sequer foram recebidas. Face a isto, o Tribunal Judicial do Distrito de Cuamba declarou nulas as eleições no município de Cuamba, estando o processo em fase de recurso junto do Conselho Constitucional. Província de Nampula, município da cidade de Nampula. Sentença. A linha A. Contradição na declaração de números feita pelo presidente da Comissão Distrital de Eleições de Nampula, ao afirmar que o total de votos obtidos pelos partidos políticos era de 138.437, o que corresponde a 100%, contrariando assim os 157.207 válidos depois de ser feita a subtração dos votos nulos e em branco. B, que durante o apuramento dos resultados intermédios constataram que o sistema informático usado na Comissão Distrital de Eleições para processar os editais de 310 mesas estava a ser telecomandado pelo partido Frelimo. Tendo o Tribunal Judicial do Distrito de Nampula decidido dar provimento ao recurso na parte relativa à discrepância de dados constantes do edital de apuramento distrital e, consequentemente, mandar à Comissão Distrital de Eleições corrigir os dados constantes do referido edital e validar os editais originais das mesas de voto da EP1 de Nahane e do pavilhão dos desportos. Por outro lado, decidiu o mesmo tribunal em não dar provimento ao recurso porque não provados os fatos na parte relativa a 1. Viciação do sistema informático no apuramento dos dados. 2. Apuramento de 131 editais em falta sem a presença dos mandatários. 3. Validação dos resultados do apuramento feito pelo Partido Renamo conforme os editais e atas das mesas de votação. Município de Monapo. Sentença. Detenção de fiscais do recenseamento eleitoral e o vice-presidente da Comissão Distrital de Eleições, ambos da Renamo. Recolha de cartões de recenseamento eleitoral pelos secretários da Frelimo em todos os bairros e a inscrição duplicada dos membros do partido Frelimo em mais de 5 assembleias de voto onde passaram a votar. Transporte de pessoas fora do raio municipal para proceder ao voto de forma ilegal. Enchimento de urnas por parte dos membros do partido Frelimo e colocação de agentes da PRM nas assembleias de voto e que estes, de forma ilegítima e ilegal, serviam de escrutinadores. O Tribunal Judicial do Distrito decidiu improcedente o recurso pelo fato de ser intempestivo e não reunir elementos probatórios suficientes para provar a veracidade dos fatos alegados. Município de Angoche. Sentença.
que se verificou enchimento de urnas. B, que houve expulsão dos delegados de candidaturas e não entrega por parte da mesa das fichas para reclamação. O Tribunal Judicial do Distrito decidiu indeferir o requerimento do recurso contencioso eleitoral por considerar que este foi muito generalista e as irregularidades não influenciaram substancialmente no resultado geral da votação. Os ilícitos reportados foram remetidos ao Ministério Público, tal como se prevê na lei. Município da Vila de Mossoril. Sentença. A. Que o presidente da mesa da Assembleia de Voto fazia campanha durante o exercício das suas funções. B. Que houve discrepância de votos em relação ao número de eleitores inscritos. C. Que se verificou dupla inscrição nos cadernos. D. Que um cidadão foi encontrado na posse de 2 boletins de voto. E. Que um presidente da mesa estava a introduzir 5 boletins de voto na urna. F. Que o presidente da mesa da Assembleia de Voto andava a inutilizar boletins de voto da oposição. Tendo o Tribunal Judicial de Mossoril decidido pelo indeferimento liminar dos pedidos em virtude de não se encontrarem preenchidos os requisitos constantes do artigo 140 da Lei nº 14/2018, de 18 de dezembro, que altera e republica a Lei nº 7/2018, de 3 de agosto, atinente à eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais. Província de Zambésia, município da cidade de Quilimane. Ata. Durante o apuramento autárquico intermédio, foram detectadas 39 atas sem assinatura dos presidentes das mesas, tendo o órgão deliberado, por consenso, em processar as atas em alusão. Sentença. Que foram constatadas várias irregularidades no processo de votação e o processo de apuramento parcial dos resultados. B. Que não foram inclusas no processo de contagem os resultados de 39 mesas de Assembleia de Voto. C. Que a Comissão Distrital da cidade de Quilimane não elaborou uma ata e nem edital de apuramento distrital. D. Que a Comissão de Eleições da cidade de Quilimane não apresentou a deliberação para o conhecimento dos candidatos. O Tribunal Judicial da cidade de Quilimane decidiu improcedente o recurso com fundamento no fato de se ter juntado cópias da ata não autenticadas e que não fazem fé em juízo. Da decisão, foi interposto recurso ao Conselho Constitucional. Ainda sobre o município de Quilimane, a plenária da Comissão Nacional de Eleições deliberou que se emitisse uma instrução à Comissão Distrital de Eleições da cidade de Quilimane para proceder à reverificação das eventuais lacunas referentes às atas e editais do apuramento autárquico intermédio para envio à Comissão Nacional de Eleições. Município da cidade de Grue. Sentença. Que os presidentes, vice-presidentes e secretários das mesas de assembleias de voto são membros do Partido Frelimo, maior parte deles provenientes dos distritos de Ile, Namarói e Molumbo, áreas não correspondentes ao município de Grue, tendo o Tribunal Judicial denegado provimento por inexistência do objeto. Província de Sofala, município da cidade da Beira. Sentença. A linha A. Discrepâncias entre os resultados do apuramento parcial e os resultados intermédios.
intermediários. B. Falta de base legal no que tange à declaração de nulidade do despacho recorrido constante da nota número 30/CECB/2023, de 16 de outubro. O Tribunal Judicial da cidade da Beira decidiu não dar provimento ao recurso. Província de Gaza, município da cidade de Chocó. Sentença. Recusa de credenciação de delegados de candidatura por alegada incompatibilidade entre a função de candidato na lista plurinominal e o exercício da função de delegado de candidatura. Face a isto, o Tribunal Judicial do Distrito de Chocó decidiu declarar inválidos e nulos os atos praticados porque, comprovado que a Comissão Distrital de Eleições não emitiu credenciais a favor do recorrente, impedindo-o de exercer a fiscalização da votação no dia 11 de outubro de 2023, em todas as mesas do distrito. Da decisão foi interposto recurso ao Conselho Constitucional. Município da Vila de Manjakazi. Sentença. Divergência de dados entre 3 editais trazidos pelos mandatários dos partidos RENAMO e MDM e dos editais do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral de Manjakazi. B. Que os resultados anunciados pela Presidente da Comissão Distrital de Eleições de Manjakazi são falsos, pois não coincidem com os resultados trazidos pela Comissão de Organização e Operações Eleitorais, COE, no dia 12 de outubro de 2023. C. Que os resultados apurados não correspondem com os dados dos editais e atas que o partido recebeu das assembleias de voto e que os mesmos foram falsificados. O Tribunal Judicial de Manjakazi julgou improcedente os recursos por não estarem preenchidos os pressupostos processuais para a apreciação de mérito do pedido e, por conseguinte, negou o provimento por não ter sido observado os pressupostos da impugnação prévia e tempestividade. Província de Maputo, município da cidade de Matola. Sentença. Que o recorrente, no decurso do apurramento autárquico intermédio, foi expulso da sala com recurso à força policial. B. Que das 895 mesas de assembleia de voto, algumas apresentaram atas com rasuras. C. Que foram retiradas 11.856 votos, favorecendo o Partido Frelimo, das 371 cópias de atas e editais das mesas da Assembleia de Voto, analisadas com vista a aferir tal fato. Constatou que 65 cópias das atas e 237 cópias das referidas mesas, num total de 800 não analisadas por imperativos de tempo, e a soma do número de votantes e de não votantes não corresponde ao número de eleitores inscritos. Que, em alguns casos, a diferença entre o número de eleitores inscritos e o número de não votantes não resulta no número de votantes, mesmo acrescendo ou subtraindo o número de eleitores não inscritos no caderno, influenciando os resultados positiva e negativamente. O Tribunal Judicial de Distrito da Matola decidiu julgar procedente o recurso do partido MDM
e, por conseguinte, ordenar a recontagem dos votos de todas as mesas da Assembleia de Voto das 6ª eleições autárquicas da cidade de Matola. Cidade de Maputo, município da cidade de Maputo, Distrito Municipal Camavota. Ata. A linha A. O Partido Renamo apresentou uma reclamação face aos resultados apurados. Sentença. Constatação de que as cópias das atas e editais juntados tanto pela Renamo como pela Comissão Distrital de Camavota, bem como pela testemunha do Movimento Democrático de Moçambique, possuem rasuras díspares entre concorrentes às eleições autárquicas, de tal modo que apresentam assinaturas dos membros de mesa da Assembleia de Voto diferentes na parte da composição do nome e das caligrafias. Face ao exposto, decidiu o Tribunal Judicial de Camavota ordenar à Comissão Distrital de Camavota a conformar-se com o plasmado legal, constante do ponto 3 da Diretiva de Centralização e Apuramento Autárquico Intermédio dos resultados eleitorais das eleições autárquicas do presente ano, aprovada pela deliberação número 61/CNE/2023, de 16 de setembro, nos seus números 1 e 2, alíneas B e C, e proceder à realização do apuramento intermédio com recurso às atas e editais originais, através do seu confronto com base nas guias de entrega e cadernos de recenseamento eleitoral, na parte que o fez à margem da lei. Da decisão, foi interposto recurso ao Conselho Constitucional. Distrito Municipal Xamanculo. Sentença. Divergências entre os resultados que, quando digitados e lidos na sala, davam vantagem ao Partido Frelimo, contrariando os editais que foram entregues aos delegados de candidatura. O presidente da Comissão Distrital de Eleições não apresentou as atas e editais originais que serviram de base para a contagem de votos para o apuramento intermédio do distrito. C. Que a deliberação número 3/CDE/2023 foi redigida e aprovada na ausência dos vogais vindos do Partido Renamo. Face ao exposto, o Tribunal Judicial do Distrito ordenou a repetição de todos os atos eleitorais que foram realizados nas 64 Assembleias de Voto, decisão que foi alvo de recurso contencioso eleitoral. Distrito Municipal de Camfumo. Sentença. A. Que, para o apuramento intermédio, foram usadas cópias de editais falsificados que contradizem com 61 dos 71 editais indicados no processo. B. As cópias editais falsos que serviram para o apuramento intermédio eram diferentes das atas e editais distribuídos aos delegados de candidatura, apesar dos protestos do mandatário. O Tribunal Judicial do Distrito decidiu procedente o recurso e, consequentemente, declarou nula a votação do Distrito Municipal Camfumo pela falsidade dos editais nas mesas de Assembleia de Voto. Da decisão, foi interposto recurso ao Conselho Constitucional. Distrito Municipal Camumbuquana. Ata. A linha A. O início dos trabalhos do apuramento foi decidido por votação.
visto que os editais eram, na sua maioria, cópias, tendo os membros das mesas de votação MMVs explicado que, devido ao cansaço, acabaram entregando as originais ao invés de cópias às entidades, que, por lei, devem receber as cópias das atas e dos editais. Os dados do apuramento foram aprovados por consenso, mas fizeram menção que todas as reclamações constassem em anexo à deliberação. C. O apuramento ocorreu em 2 dias, devido à falta de algumas atas e editais que ainda se encontravam na posse do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. O Tribunal Judicial de Cambuquano decidiu não dar provimento ao recurso do Partido Renamo por carecer de fundamento. Apreciação do plenário da CNE. Pelos documentos, relatos e sentenças em poder da nossa Comissão Nacional de Eleições, resultou claro que os processos de contencioso eleitoral foram sendo desencadeados logo após a aprovação e publicação dos resultados parciais e tal como manda a lei, os recursos correram ou ainda correm os seus trâmites nos órgãos de administração de justiça, mormente nos tribunais judiciais de distrito ou de cidade, como tribunais da primeira instância, e no Conselho Constitucional, como tribunal de segunda instância, e foram encaminhadas ao Ministério Público todas as peças que consubstanciam ilícitos para os devidos efeitos. Estas constatações suscitaram acesos debates durante a sessão de Centralização Nacional e Apuramento Geral dos Resultados sobre o papel da Comissão Nacional de Eleições face a tudo o que foi descrito anteriormente e o fato dessas matérias já estarem todas a ser tratadas em sede de recurso contencioso ou não foro criminal ou no foro criminal pelas entidades competentes para o efeito. Reconhecem-se divergências de opinião entre os membros do órgão quanto ao tratamento da matéria sub judice, particularmente no que se refere às irregularidades e dos ilícitos eleitorais reportados quer nas atas do apuramento intermédio, quer nos despachos dos tribunais judiciais a que se refere na presente ata. Porquanto, parte dos membros entende que, não obstante o processo estar a correr seus trâmites em foro judicial, nada obsta que a Comissão Nacional de Eleições, à luz das suas competências, plasmadas no número 2 do artigo 8 da Lei número 6/2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 30/2014, de 26 de setembro, e recomendações da jurisprudência do Conselho Constitucional, aprecie o mérito dos fatos, independentemente das decisões dos tribunais competentes e dos recursos em curso. A outra parte da Comissão Nacional de Eleições entende que, encontrando-se os casos em fase de contencioso eleitoral, é pertinente deixar correr os trâmites processuais legais nos termos da combinação dos números 6 e 7 do artigo 140 e no número 1 do artigo 141, ambos da Lei número 7/2018, de 3 de agosto, em virtude da incompetência material da Comissão Nacional de Eleições
em matéria de contencioso eleitoral, competindo apenas à mesa da Assembleia de Voto, nos termos do artigo 91, deliberar sobre as reclamações apresentadas na mesa de votação e no apuramento parcial às comissões distritais de eleições ou de cidade, deliberar sobre as reclamações, protestos e contraprotesto em sede de apuramento autárquico intermédio e à Comissão Nacional de Eleições em sede de centralização nacional e do apuramento geral. Nos termos do artigo 124 da Lei nº 7/2018, de 3 de agosto, alterada e republicada pela Lei nº 14/2018, de 18 de dezembro, e alterada pontualmente pela Lei nº 24/2022, de 29 de dezembro, aos tribunais judiciais do Distrito e ao Conselho Constitucional, no que se refere aos recursos contenciosos, conforme o disposto no número 7 do artigo 140 da lei que se vem citando. Nesta conformidade, e em face do exposto, e ao abrigo do número 2 do artigo 8 da Lei 6/2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 30/2014, de 26 de setembro, impõe-se à Comissão Nacional de Eleições desencadear diretamente ou através dos seus órgãos de apoio as investigações que se mostrem necessárias ao esclarecimento dos fatos constatados ou relatados, a ser realizadas no quadro da supervisão subsequente dos seus órgãos de apoio em relação ao processo eleitoral, com vista a apurar a verdade material caso a caso. Centralização nacional e apuramento geral dos resultados eleitorais. O processo de centralização nacional e apuramento geral, a nível da Comissão Nacional de Eleições, foi realizado com base nas atas e editais do apuramento autárquico intermédio e no mapa da centralização provincial, via sistema informático de todas as autarquias locais referentes ao apuramento autárquico intermédio, emanado pelas comissões de eleições distritais ou de cidade, recebidos pela Comissão Nacional de Eleições através das comissões provinciais de eleições, nos termos do artigo 122 e 125, todos da Lei nº 7/2018, de 3 de agosto. De sublinhar ainda que a centralização das mesas de voto dentro da área de jurisdição da autarquia local, mesa por mesa, foi feita pela Comissão de Eleições Distrital ou de cidade, através do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral correspondente, resultando daí o apuramento autárquico intermédio, nos termos dos artigos 110 e seguintes da Lei das Autarquias Locais, e a centralização autarquia por autarquia foi feita pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral através do sistema informático na província, sob a supervisão da Comissão de Eleições respectiva, nos termos do artigo 121 e 122 da lei que se vem citando e ao nível do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral Central. Assim, da Assembleia Nacional de Apuramento Geral participaram mandatários e representantes de mandatários dos seguintes proponentes: Partido PDM, Partido Frelimo, Partido MDM,
Partido PPPM e Partido Renamo, que apresentaram questões relacionadas com os dados apresentados nos seguintes moldes. A mandatária do Partido Renamo solicitou a recontagem de votos da cidade de Matola, pelo fato de os dados em poder do Partido Renamo serem divergentes aos apresentados pela CNE e solicitou a anulação das eleições no município da Vila de Boane por se ter verificado enchimento, o que fez com que o Partido Renamo perdesse alguns mandatos. A mandatária do Partido MDM solicitou esclarecimento em relação ao ponto de situação dos processos que já estejam em processo de recurso junto dos tribunais judiciais do Distrito ou do Conselho Constitucional e reclamou o fato dos recursos que o MDM intentou não estarem refletidos na ata. Terminados os trabalhos de centralização nacional e apuramento geral dos resultados, a mandatária nacional do Partido Renamo submeteu uma reclamação em que reclama e protesta as graves irregularidades que tiveram lugar em todas as autarquias durante a votação, apuramento parcial e intermédio, que esperava, segundo refere, ver corrigidas e esclarecidas em sede da presente sessão da Assembleia de Centralização Nacional e de Apuramento Geral, pelo que o fez com todas as consequências legais, com enfoque nas autarquias das cidades e vilas que a seguir se mencionam. 1. Cidade de Matola. 2. Cidade de Maputo. 3. Vila de Marraquene. 4. Cidade de Choque. 5. Vila de Manjacase. 6. Vila da Macia. 7. Cidade de Xaixai. 8. Cidade de Vilanculo. 9. Vila de Moatize. 10. Cidade de Quilimane. 11. Cidade de Nampula. 12. Cidade de Quamba. 13. Vila de Chiure. E 14. Cidade de Angoche. 15. Cidade de Nacala. 16. Vila de Mossurilo. 17. Cidade da Ilha de Moçambique. E terminou solicitando que fossem atendidos os pedidos apresentados e provados por documentos legais, atas, para a garantia da transparência e credibilidade do processo eleitoral em curso. A reclamante juntou como provas para sustentar os fatos que alegou a linha A, 2 cópias de atas de apuramento parcial da autarquia da Vila de Vilanculo. A linha B, uma planilha de dados denominada Cidade da Matola, que se supõe seja de contagem paralela feita pelo Partido Renamo, uma vez não ser um documento dos órgãos da administração e gestão eleitoral. C, um documento denominado de Mapa dos Resultados Preliminares Cidade de Nampula, que se supõe também que seja da contagem paralela feita pela reclamante. Decidindo sobre a reclamação, a Comissão Nacional de Eleições, reunida sem a presença dos mandatários, como manda a lei, deliberou com 8 votos a favor, 5 votos contra e 1 abstenção, em diferir liminarmente os pedidos por já se encontrarem em tramitação junto dos tribunais judiciais de distrito ou de cidade e ou no Conselho Constitucional, e pelo fato da reclamação não ter como objeto irregularidade ou qualquer outro ato contrário à lei eleitoral decorrente da centralização nacional e apuramento geral das 6ª eleições autárquicas. Nestes termos, e em conformidade com o preceituado no artigo 124 da Lei nº 7/2018, de 3 de agosto, atrás referida,
e a linha D do número 2 do artigo 9 e número 4 do artigo 38, ambos da Lei número 6/2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 30/2014, de 26 de setembro, a Comissão Nacional de Eleições, com 8 votos a favor, 5 votos contra e 2 abstenções, aprovou os resultados da centralização nacional e do apuramento geral das 6ª eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023, de acordo com o edital em anexo à presente ata, fazendo dela parte integrante, vão também em anexo as respectivas declarações de voto vencido. A centralização nacional e apuramento geral consistiram, a linha A, na verificação do número total de eleitores inscritos e de eleitores que votaram e a sua percentagem relativamente aos primeiros. A linha B, na verificação do número total dos votos obtidos por cada partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores proponentes, número de votos em branco e do número de votos nulos. Na determinação da lista vencedora do partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores proponentes. Na verificação do número de votos sobre os quais haja incidido reclamação ou protesto. Na distribuição dos mandatos dos membros da Assembleia Municipal e de Povoação. Na determinação do candidato eleito presidente do Conselho Municipal ou da Povoação por cada autarquia local ou cabeça de lista do partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores proponentes mais votado. A linha G, na determinação dos candidatos efetivos e suplentes eleitos por cada lista plurinominal. Assim, foram obtidos resultados por cada lista plurinominal fechada com recurso à conversão dos votos em mandatos através do sistema de representação proporcional baseado no método de Hondit e determinada a lista vencedora e os candidatos eleitos a presidentes dos conselhos municipais, cabeças de lista, sendo 64 para o Partido Frelimo e 1 para o Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, de acordo com a ata e o edital geral lavrado pela Comissão Nacional de Eleições, nos termos do número 1 do artigo 134, número 1 do artigo 135, número 1 do artigo 138 e artigo 139, todos da Lei número 7/2018, de 3 de agosto, que se vem citando. Considerações finais e conclusão. Concluídas as operações de centralização nacional e apuramento geral, a Comissão Nacional de Eleições, reunida em Assembleia de Centralização Nacional e Apuramento Geral, no dia 25 de outubro de 2023, para constar, foi lavrada a presente ata, nos termos do artigo 127 da Lei número 7/2018, de 3 de agosto, alterada e republicada pela Lei número 14/2018, de 18 de dezembro, e alterada pontualmente pela Lei número 24/2022, de 29 de dezembro, que, depois de lida por mim, Carlos Simão Matsinha, presidente da Comissão Nacional de Eleições, foi devidamente assinada por todos os membros da Comissão Nacional de Eleições presentes,
pelo elemento do governo, junto à Comissão Nacional de Eleições, e pelo diretor-geral do Secretário Técnico da Administração Eleitoral, e será remetida ao Conselho Constitucional para os termos da lei. Para, nos termos da lei, proceder-se à validação e proclamação dos resultados das 6ª eleições autárquicas realizadas aos 11 dias do mês de outubro de 2023. O edital, autarquia por autarquia, em cada uma das províncias, e a distribuição dos respectivos mandatos, e que se serve de fundamento da presente ata, se junta a esta ata em anexo, e eu vou a seguir apresentar este edital. Por eleições livres, justas e transparentes. Maputo, aos 26 dias do mês de outubro de 2023. Depois segue a lista das assinaturas dos membros. Vou passar agora a apresentar os dados do edital. Terei que ler muitos números. Com a vossa permissão, sugiro que vos informe dos votos válidos e a respectiva percentagem que cabe a cada partido. Portanto, o nome do partido, os votos válidos e a percentagem. Inicio com a cidade de Maputo. A autarquia da cidade de Maputo. MDM. Votos válidos, 24.365. Corresponde a 6,08%. Renamo, 134.511 votos válidos. Corresponde a 33,59%. Frelimo, 235.406 votos válidos. Corresponde a 58,78%. UE, 757 votos válidos. Corresponde a 0,19%. CAD, 598. Corresponde a 0,15%. E-Povo, 354 votos válidos. Corresponde a 0,09%. Partido PPPM, 445 votos válidos, 0,11%. Partido ND, 2.665 votos válidos, corresponde a 0,67%. Partido Astimo, 329 votos válidos, corresponde a 0,08%. PVM, 347 votos válidos, corresponde a 0,09%.
MRM, 199 votos válidos, corresponde a 0,05%. Totalizando os votos válidos, dão 400.496 e 100%. Quanto aos mandatos da autarquia da cidade de Maputo, MDM, com 24.365 votos obtidos, cabe 4 mandatos. Renamo, com 134.511, cabe 24 mandatos. Frelimo, com 235.406, cabem 43 mandatos. UE, 0 mandato. CAD, 0 mandato. E Povo, 0 mandato. PPPM, 0 mandato. ND, 0 mandato. Astimo, 0 mandato. PVM, 0 mandato. E MRM, também 0 mandato. São, no total, 71 mandatos. Província de Maputo. Autarquia Vila de Boane. MDM, 3.681 votos válidos. Requalificados 2, ficam 3.683, corresponde a 9,46%. Renamo, 12.836, corresponde a 32,96%. Frelimo, 22.099, requalificados 8, ficam 22.107, corresponde a 56,76%. PDM, 323, 0,83%. Totalizando votos válidos, 38.949, 100%. Quanto aos mandatos na Vila de Boane, são 41 mandatos. Para MDM, 4. Renamo, 13. Frelimo, 24. PDM, 0 mandato. Autarquia da Vila da Manhissa. MDM, 2.071 votos válidos, corresponde a 8,99%. Renamo, 6.863 votos válidos e requalificados 5, ficam 6.868, correspondente a 29,82%. Frelimo, 13.853, requalificados 5, fica 13.858, com 60,17%. ND, 235, 1,02%. Votos válidos, total, 23.032, 100%. Os mandatos da Vila da Manhissa são 33, MDM 3, Renamo 10 e Frelimo 20. ND 0 mandato. Autarquia da Vila de Marraquene. MDM, 4.506 votos válidos, correspondentes a 6,92%. Renamo, 25.167, requalificado mais 1, ficam 25.168,
corresponde a 38,64%. Frelimo, 34.435, requalificados em 4, fica o 34.441, correspondente a 52,88%. ND, 797, correspondente a 1,22%. Astimo, 218, 0,33%. Votos válidos, 61, votos válidos, 65, 130, é 100%. Mandatos da Vila Autárquica de Marraquene são 46. MDM tem 3, a Renamo tem 18, a Frelimo tem 25, ND 0, Astimo 0. Autarquia Vila da Matola Rio, MDM 3.071 votos válidos, correspondente a 10,34%. Renamo 10.912 votos válidos e requalificado 1, ficam 10.913, correspondente a 36,75%. Frelimo, 15.480, requalificados 13, fica com 15.493, correspondente a 52,18%. ND, 215, 0,72%. Votos válidos, 29.692 e corresponde a 100%. A autarquia da Vila da Matola, quanto aos mandatos, tem 33 mandatos. MDM, 3 mandatos. Renamo, 12 mandatos. Frelimo, 18 mandatos. RD, 0 mandato. Autarquia Cidade da Matola. MDM, 13.204 votos válidos, correspondente a 3,65%. Renamo, 130.647, requalificados 6, ficam 130.693, correspondente a 36%, 36,08%. Frelimo, 207.261, requalificados 8, ficam 207.269, correspondente a 57,23%. ANASD, 3.065, 0,85%. E Povo, 2.656, 0,73%. ND, 1.822, 0,50%. Astimo, 1.075, 0,30%. RD, 2.397, corresponde a 0,66%. Votos válidos, na totalidade, 362.181, corresponde a 100%. Mandatos, são 72 mandatos. MDM, 2 mandatos. Renamo, 27 mandatos. Frelimo, 43 mandatos. ANASD, 0 mandato. E Povo, 0 mandato. ND, 0 mandato. Astimo, 0 mandato. E RD, também 0 mandato. Vila de Autárquica de Namaacha.
MDM 881, que corresponde a 13,73%. Renamo 1.290 votos válidos, corresponde a 20,10%. Frelimo 4.196, requalificados 2, fica 4.198, corresponde a 65,42%. UE 48 votos válidos, 0,75%. Votos válidos 6.417, corresponde a 100%. Mandatos são 15. Para MDM, 2 mandatos. Renamo, 3 mandatos. Frelimo, 10 mandatos. Província de Gaza. Província de Gaza. Autarquia da Vila da Praia de Bilene. MDM 642, corresponde a 13,03%. Aqui deram logo os mandatos. O mandato para MDM são 2 mandatos. Renamo 200, corresponde a 5,70%, 0 mandato. E Frelimo 4.003 votos válidos e corresponde a 81,26%, igual a 13 mandatos. São 15 mandatos no total. Autarquia da Vila da Praia de Bilene. Já está ali. Autarquia da cidade de Chibuto. MDM 1.209 votos válidos, que corresponde a 4,47%. Renamo 3.567, que corresponde a 13,20%. Frelimo 22.243, corresponde a 82,32%, e o total de votos válidos é 27.019, que é igual a 100%. Chibuto tem 33 mandatos. Para MDM, 1 mandato. Renamo, 4 mandatos. Frelimo, 28 mandatos. Autarquia da cidade de Chocwe. MDM 629 votos válidos, que corresponde a 2,39%. Renamo 653 votos válidos, corresponde a 2,49%. Frelimo 24.388, que corresponde a 92,83%. ND 603 votos, que corresponde a 2,30%. Total de votos 26.273, que corresponde a 100%. A autarquia de Chocwe tem 33 mandatos. MDM 0 mandatos. Renamo 0 mandato. Frelimo 33 mandatos. ND 0 mandatos. Autarquia da Vila da Macia. MDM 372, corresponde a 2,30%. Renamo 1.483, corresponde a 9,17%. Frelimo 14.000